Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a área de figuras planas. Na nossa última aula nós falamos aí sobre a área do losango, do trapézio, do triângulo equilátero e dos polígonos regulares em geral e finalizamos com a área do círculo. Bom, então a gente já viu toda essa parte teórica, então hoje nós vamos resolver dois exercícios que envolvem, né, exatamente os conceitos trabalhados na nossa última aula. Bom, então no nosso primeiro exercício, nós temos aqui um triângulo equilátero de lado 6, né, e um círculo inscrito aqui nesse triângulo equilátero. Então, o objetivo nosso é calcular a área dessa região aqui, essa área chorada aqui, tá certo? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, digamos que a área dessa região que a gente está querendo seja S. Tá ok? Bom, por simetria, não é difícil perceber que essa região aqui, ela é rigorosamente igual a essa, que é rigorosamente igual a essa, porque afinal de contas é um triângulo equilátero. Bom, então, para a gente calcular essa área, né, o que a gente pode fazer? Essas três áreas são iguais, correto? E como é que a gente pode obter, né, se fosse, né, essas três regiões, como é que a gente faria? A gente faria a área do triângulo equilátero e tiraria a área do círculo. Só que eu só quero um desses pedaços. Então, a nossa solução vai ser o quê? Vai ser a área do triângulo equilátero menos a área do círculo, dividido por quem? Dividido por 3, porque eu só quero esse pedaço. Só quero essa região. Bom, então, para achar a área do triângulo equilátero não é um problema, porque a gente tem a medida do lado. E como a gente viu na aula passada, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Então, se a gente já tem um lado, esse problema está encerrado. A questão toda é que a gente precisa saber quem? A gente precisa saber calcular a área do círculo. E para calcular a área do círculo, a gente precisa de quê? A gente precisa do raio. Bom, então, digamos que o raio seja Rzinho. Então, a gente tem aqui esse raio, R, que é perpendicular ao lado. Bom, então a gente tem que esse raio ele divide esse lado ao meio, porque esse aqui é o centro do triângulo equilátero, e o centro do triângulo equilátero ele é o ponto de encontro de tudo, né? Ele é o ponto de encontro das alturas, onde a altura é mediana e bissetriz ao mesmo tempo. Então, se eu ligar daqui até aqui, ligar daqui até aqui, então nós temos o quê? Nós temos então que esse ângulo está dividido à metade, onde cada metade dessa vale 30 graus. E da mesma maneira, como dividiu esse lado ao meio, cada metade dessa vale 3. Sendo assim, a tangente de 30 ficou R sobre 3. Só que a tangente de 30 é igual a quê? A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos dizer o seguinte, ó, simplifica aqui. Nós temos então que o raio, ele vale raiz de 3. Tá ok? Bom, então se a gente tem o raio, a gente tem a área do círculo, porque a área do círculo é πr ao quadrado. Sendo assim, a nossa área S vai ser 1/3 de quem? Da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos quem? Menos a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Tá ok? Bom, 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 4 dá 9. Não é isso? Raiz de 3 elevado ao quadrado também simplifica aqui. Então, a gente ficou com 1/3 vezes 9 raiz de 3 menos 3π. Então, multiplicando todo mundo por 1/3, nossa área ficou como? 3 raiz de 3 menos π unidade de área. Então,
Dessa maneira, nós resolvemos o problema. Bem, nesse nosso segundo problema, nós temos a seguinte situação. A gente tem aqui um círculo de centro O e diâmetro BC, né, onde o raio desse círculo vale raiz de 6 centímetros. Bom, então a gente prolongou aqui, né, esse diâmetro BC até o ponto P, de tal maneira que esse segmento CP tem a mesma medida do raio. Tá legal? E desse ponto P traçamos aqui essa tangente, né, a essa circunferência, a esse círculo, onde ela é tangente aqui nesse ponto A. Bom, então o objetivo do problema é calcular, né, essa área aqui que está toda, né, achurada, ou seja, essa área desse quase triângulo aqui, né, mais essa região. Ou seja, então, é toda essa região aqui, esse semicírculo, mais essa região aqui, ACP. Tá ok? Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, mais uma vez, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, uma coisa que eu sempre costumo dizer quando a gente tem uma tangente, uma circunferência, é que é sempre saudável, é sempre recomendável você ligar o centro ao ponto de tangência. Né? Por que razão isso? Né? Porque uma vez que você faz isso, né, você está traçando o quê? Você está traçando um raio, mas não é um raio qualquer, né? É um raio que ele é perpendicular, né, à reta tangente. Então, repare que nós temos aqui o quê? Esse raio aqui, ele vale raiz de 6. Correto? Então, repare que a gente dividiu, né, a nossa figura, né, nessa região aqui, né, que é um setor circular, que eu já vou falar disso daqui a pouco, e nesse triângulo retângulo. Bom, para calcular a área do triângulo retângulo, é o de menos, porque basta a gente fazer aqui, né, o teorema de Pitágoras, achar outro cateto e acabou. Mas nem precisa, né, fazer o teorema de Pitágoras, por uma razão muito simples. Digamos que esse ângulo aqui seja θ. Então, em relação a θ, né, nós temos o quê? Nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, quem é? É o cosseno. Então, olha só, o cosseno de θ, ele ficou como? Raiz de 6 sobre 2 raiz de 6, que é a medida de OP. Repare, então, que raiz de 6 vai embora com raiz de 6, e disso nós temos, então, que o cosseno de θ, ele vale meio. Então, se o cosseno de θ vale meio, lembrando lá, né, na nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, nós temos, então, que o θ, ele vale 60 graus. Ok? Bom, então a gente achou esse ângulo aqui, θ. Ora, uma vez que esse ângulo aqui, θ, vale 60, esse ângulo aqui, ele vale o quê? Ele vale 120 graus. Então, repare que a gente tem aqui uma porção do círculo, né? Uma porção do círculo, e mais do que isso, né? Como o ângulo inteiro, né, ele vale 360 graus, e esse ângulo vale 120, então essa região aqui, a área dela vai corresponder a quê? Vai corresponder a 1/3 da área do círculo. Então o problema acabou, né? Porque a gente tem esse ângulo também, então para calcular a área do triângulo a gente pode usar aquela outra relação que é lado vezes lado sobre 2, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o problema está encerrado, né? Como é que vai ficar essa área? A área dessa região aqui vai ser 1/3 da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, onde o raio é o quê? Raiz de 6. Certo? Tudo isso elevado ao quadrado. Chamar isso aqui de S1 e depois a gente soma tudo no final. Bom, o raiz de 6 ao quadrado vale 6, né? Então, 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, então a área daquela região, ela vale 2π centímetros quadrados. Bom, então vamos calcular a área do triângulo
que eu vou chamar de S2. A área do triângulo vai ficar como? A área do triângulo vai ficar lado vezes lado sobre 2, ou seja, raiz de 6 vezes 2 raiz de 6 sobre 2. Tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes o seno de 60, que é o ângulo entre eles. Então, esse 2 vai embora com esse 2. O seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Né? E aí nós temos o quê? Nós temos que raiz de 6 vezes a raiz de 6 dá 6. E aí 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, então a área do triângulo ficou como? Ficou 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Sendo assim, a área que nós queremos, que eu vou chamar de S, vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente a soma desses dois. Né? Então vai ficar como? Vai ficar então 2π mais o quê? Mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, dessa maneira, a gente conseguiu calcular essa área. Bom, como eu já falei, né, essa região aqui, né, ela é chamada de setor circular. Então, vamos aprender agora como se calcula a área de um setor circular, dado qualquer ângulo aqui. Bem, então, o que é um setor circular? Né? O setor circular é uma região, né, do círculo delimitada por 2 raios. Né? Bom, então, isso daqui que é o setor circular. Então, digamos que o ângulo, né, formado por esses 2 raios seja θ. Bom, então a gente pode calcular, né, a área desse setor de 2 formas. Né? Primeiro, a gente precisa saber se esse ângulo θ está em graus ou radianos, que aí a relação muda. Então, vamos supor que esse ângulo θ esteja em graus. Esse ângulo θ estando em graus, né, a área do setor ela vai ser dada da seguinte maneira. Repare que quanto maior for o ângulo θ, maior vai ser a região do setor. Logo, quanto maior o ângulo, maior vai ser a área ocupada por ele. Sendo assim, né, o ângulo e a área do setor são 2 grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que a área do setor está para θ, assim como a área do círculo, que é πr ao quadrado, né, considerando, claro, que o raio desse círculo seja r, vai estar para quem? Vai estar para o ângulo de uma volta, onde o ângulo de uma volta vale 360 graus. Então, aplicando aqui a regra de 3 simples, nós temos o quê? Nós temos que a área é, então, θ sobre 360 vezes πr ao quadrado. Foi exatamente o que a gente fez ali, né? Só que a gente raciocinou direto, né? Porque o ângulo era de 120 graus, então se você substitui o θ por 120, fica 120 dividido por 360, que é 1/3. Então fica exatamente aquilo que a gente chegou ali, só que a gente fez um raciocínio direto, não um raciocínio geral. Né? Mas isso é com θ estando em graus. Se o θ estiver em radianos, o princípio vai ser o mesmo, a única coisa que vai mudar é que, em vez da área do círculo estar para 360 graus, essa área do círculo ela vai estar para quem? Bom, 360 graus em radianos vale 2π, né? Então, a nossa relação vai ficar de que maneira? S está para θ, assim como πr ao quadrado está para 2π radianos. Bom, então o π vai embora com π, e dessa maneira, nós temos que a área ficou θr ao quadrado sobre quem? Sobre 2. Então, através dessas 2 relações, a gente consegue calcular a área de um setor circular conhecido o seu ângulo. É claro que você não precisa necessariamente decorar essas fórmulas. Basta você lembrar do princípio, né, pela regra de 3, que é muito mais prático do que você decorar mais isso daqui, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente resolveu o exercício e concluímos aqui vendo uma maneira de calcular a área do setor circular. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.